E aí, pessoal, tô com meu colar lindo aqui, né, que eu falei pra vocês que eu ganhei de presente, né, no vídeo de ontem. E vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Santos. Por exemplo, a troca de treinador. Tem que trocar, gente. Não adianta. Tem que trocar o técnico. Ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês e quero explicar bem devagar para ver se vocês entendem o que eu quero dizer, e tenho certeza que gente vai, muita gente vai concordar e discordar, mas todo mundo vai entender. Quem, quem concordar comigo e discordar, põe aí nos comentários, tá? Mas é o seguinte, o Santos só teve técnico ruim de 2021 para cá. Eu falei para vocês ontem, no vídeo de ontem eu dei todos os nomes de treinador que a gente teve. Técnico ruim não vai resolver o problema, tá? Técnico fraco, técnico sem experiência não vai resolver o problema. Mas, meu, primeiro é isso, tá? Tem que mudar o treinador. Mas, mas é o seguinte, para que contrata esse tipo de cara? Para que contrata esses caras? Para que contrata? Era, era pro Sampaoli estar aqui, gente. Vocês têm noção? Era pro Sampaoli estar aqui. Se não fosse aquele palhaço daquele ex-CEO do Santos, o São Paulo estaria aqui hoje e a nossa situação provavelmente seria bem diferente do que a gente está passando agora. Era para o São Paulo estar aqui no começo do ano, era para o Cuca ter acertado com o Santos. Só que não quiseram trazer o Pedro Caixinha por causa de pressão da torcida. Existem situações que você tem que ouvir a torcida, realmente. Mas existem situações que você não tem que ouvir a torcida. A situação do Cuca, por exemplo, não tinham que ter ouvido a torcida. Principalmente a torcida que fica em redes sociais, né? O Cuca seria um bom treinador para o Santos. O Santos poderia estar numa situação diferente hoje se tivesse contratado o Cuca e depois o Sampaoli. A nossa situação seria outra. Fizeram uma proposta pelo Renato Gaúcho e mandaram ele esperar o jogo contra o Bahia para ver se demitia o Caixinha ou não. Sabe, gente? Então. Ah, não, não. Mandaram ele esperar um outro jogo que eu não lembro agora contra quem o Santos jogou, mas perdeu, né? Aí tinha feito contato, o mandaram o Renato Gaúcho esperar e ele acertou com o Fluminense. E fez o que fez no Campeonato Mundial. Com o time do Fluminense, que, que, não, que não é ruim, tem jogadores bons, mas, por exemplo, na minha opinião, tem um time pior que o Santos. E olha a nossa situação agora. A gente só está nessa situação porque a diretoria foi incompetente e não soube escolher um técnico desde 2024, gente. Desde o ano passado. A diretoria não sabe escolher técnico. É o seguinte, não é difícil fazer um planejamento. Não é difícil.
É só convencer um técnico bom. É só não, é só não colocar um dirigente incompetente para comandar o futebol, que nem foi o caso daquele Pedro Martins e do Alexandre Galo. Se esse Pedro Martins não tá aí, a gente não teria contratado o Tassiano, a gente não teria contratado o Zé Ivaldo, a gente não teria contratado o Gabriel Veron. É tudo contratação desse cara. É tudo contratação desse cara. A única coisa boa que o Caixinha fez no Santos foi ter ligado pro Rollraiser e pedido para ele vir jogar aqui. A única coisa boa que ele fez. E não foi nem o Pedro Martins, foi o Pedro Caixinha que ligou pro. Foi o próprio treinador que ligou pro Rollraiser e pediu para ele vir jogar aqui. Não foi nem o ex-CEO. Sabe? Então, essa diretoria que é muito incompetente, sabe? Porque esses caras, eles. Eu acredito que eles queiram melhorar a situação do Santos. Eu acredito nisso. Eu acredito. Só que a incompetência deles não deixa a situação melhorar. Porque uma hora mantém o Alexandre Galo um ano inteiro. Mantém o Alexandre Galo, mantém o Marcelo Fernandes, mantém esses caras aí no clube durante o ano passado inteiro. Só demitiu porque a torcida fez pressão. Aí contratou o Paulo Brax. Até hoje ninguém sabe o que o Brax fazia no Santos. Ninguém sabe. Aí depois contratou o Pedro Martins. O cara fez um trabalho horrível. O pior trabalho que eu já vi um diretor de futebol fazendo no Santos. O cara fez um trabalho horrível. Tassiano, Zé Ivaldo, Veron, David Washington, Tiquinho, é tudo na conta desse cara. E do senhor Marcelo Teixeira, claro, né? E do presidente. E da diretoria. Agora, contratou o Alexandre Matos agora. E, por exemplo, o Alexandre Matos eu acho ele muito competente. É só ver o histórico dele de conquistas e de título. Só que o Alexandre Matos ele tem que começar a trabalhar, a fazer um trabalho de fato, a aparecer mais. Por exemplo, quando ele chegou, tinha pintado proposta pelo Diego Pituca, pelo Tiquinho e pelo Tassiano. Tinha, tinha pintado proposta por esses três jogadores e ele não quis vender. Achou melhor os caras ficarem aí porque ia recuperar jogador, ia recuperar os jogadores. Esses caras não vão se recuperar. Pituca, Tiquinho e Tassiano não vão se recuperar. Tudo bem, ele fez algumas coisas, algumas coisas boas, como mandar o Soteldo embora, mandar o Veron embora. Só que tinha que ter mandado esses três embora também. O Kleber Xavier não foi o Matos que contratou. Aproveita, Matos, que o cara tá fazendo um trabalho ruim. Chega no presidente e fala, não dá. A gente tem que mudar o treinador. Não dá. Ô Matos, você tem experiência no futebol. Você sabe que com esse treinador não dá. Você sabe que com esse treinador não vai pra frente. Então chega no presidente e fala, ó, não dá, a gente vai ter que trocar o treinador. E vai atrás de um outro cara. Para mim tem duas opções. Cuca ou Voivoda. O Sormani falou no canal dele que a diretoria estaria, né, supostamente, estaria esperando o Cuca ser demitido do Atlético Mineiro, porque do jeito que tá lá é capaz que ele peça demissão ou a diretoria demita ele, né? A nossa diretoria estaria esperando o Cuca
ser demitido do Atlético Mineiro ou pedir demissão para fazer uma proposta. Mas a minha primeira opção seria o Voivoda. Seria o Voivoda. Eu acho que ele pode dar um jeito no time. E com ele, a torcida vai ter paciência. Eu acho, né? Eu acho, porque conhecendo a torcida do Santos é capaz que não tenha também. Mas eu acho que a torcida terá paciência com ele, porque ele é um cara bom, um cara que já mostrou trabalho, fez um trabalho espetacular no Fortaleza. Ah, deixou o Fortaleza na zona de rebaixamento. Mas ele passou por outras situações assim no próprio Fortaleza por duas vezes. Que ele estava em situações de zona de rebaixamento e conseguiu tirar o Fortaleza. E levou para Libertadores. Levou o Fortaleza duas vezes para Libertadores. Ganhou duas Copas do Nordeste. Ganhou três campeonatos cearenses. Levou o Fortaleza para a final da Sul-Americana. Classificou o Fortaleza esse ano para as oitavas da Libertadores. E demitiram ele lá e contrataram o Renato Paiva. Vocês vão ver como o Fortaleza vai piorar. Vocês vão ver. A gente não pode demitir o técnico e contratar qualquer um. Então, demitam o Kleber Xavier e vai atrás do Voivoda. Porque esse cara não vai tirar nada do time. Gente, o cara tem 5 derrotas. O cara tem 5 derrotas em 9 jogos no campeonato, cara. O cara tem 5 derrotas em 9 jogos no campeonato. Sabe? Dur... Não, não. É... Ele tem. Não. Ele tem 5 derrotas em 11 jogos. O cara tem 5 derrotas em 11 jogos. É quase a metade dos jogos perdendo. Nos outros jogos eu elogiei. Até jogos que ele perdeu, eu elogiei que o time jogou bem. Mas a gente precisa de resultado. E não estamos tendo. Só que aí agora o que aconteceu? O time passou a jogar mal. O time passou a perder e a jogar mal. E isso pesa contra ele. Gente, a gente vai para 16ª rodada do campeonato. Já foram 15. Ainda falta 23 para acabar. Ainda tem tempo de arrumar. Vocês fizeram merda demais. Corrijam a merda que vocês fizeram. E parem de fazer merda. Por que tudo isso está acontecendo? Porque, primeiro, demoraram para contratar o treinador. E contrataram o Pedro Caixinha no começo do ano. Demoraram para demitir o Alexandre Galo. Contrataram um, um CEO de 32 anos, um cara que não tem experiência alguma com futebol. Agora contrataram um cara bom, um cara experiente, né? Que nem é o Matos. Aí, demitiram o Caixinha, contrataram um cara que nunca foi técnico. Ainda falta muitos jogos para acabar o campeonato. Ainda faltam muitos jogos. Mas para a gente sair dessa situação, algumas coisas têm que ser feitas agora. Porque com esse técnico não vai para frente. Não vai para frente. Pelo amor de Deus. O time antes jogava bem e perdia. Aí ganhou 3 jogos ali, eu falei, pô, agora vai, né? Mas agora começou a perder e a jogar mal. A perder e a não mostrar reação. Se continuar assim, infelizmente o pior vai acontecer. Você,
rebaixaram o Santos, não foi essa diretoria, foi a anterior. A anterior rebaixou o Santos, por quê? Porque o time era fraco, era muito fraco. Só que os técnicos eram piores. Os técnicos eram piores que o time. Foi só técnico ruim. Agora o time é bom, né? Não é um timaço, mas é um time bom. Tem boas peças. Só que até agora teve 2 técnicos que não conseguiram tirar o que esse time pode render. Não conseguiram render o máximo desses jogadores. Não conseguiram tirar o máximo. Então, gente, assim, se continuar assim, pode ter o Neymar, pode ter quem for. Se continuar com esse técnico e se continuar dando a desculpa, porque para mim isso é desculpa. Ah, não, contratou o Kleber Xavier porque não tinha ninguém no mercado. Não tinha ninguém melhor. Cara, vai buscar. Vai buscar um cara melhor. Tenta tirar o cara de algum cara de algum clube. Faz uma proposta, sabe? Por exemplo, o Dorival tá fazendo um trabalho ruim no Corinthians. Mas vocês sabem a bagunça que o Corinthians é. Vocês sabem o caos que tá lá, político e administrativo. Nenhum técnico consegue fazer trabalho assim, né? Só se o cara for muito bom. Ou se o cara der uma sorte muito grande de fazer um trabalho e o time encaixar ali. Porque futebol é assim, né? Se o time encaixa, os problemas não aparecem. Os problemas de fora de campo não aparecem. Mas se o time não encaixar, o trabalho vai ser ruim. Por exemplo, não podia ter convencido o Dorival quando demitiu o Caixinha? Não podia ter convencido, por exemplo, um cara que faria um trabalho bom aqui, o Ramon Dias. Mas não convenceram. Ah, mas os caras recusaram proposta. A gente fez proposta, mas os caras recusaram. Meu, mas convence, vai lá, sabe? Conversa. Conversa, sabe? É muito. Essa desculpa pra mim não cola. Essa desculpa não cola. Essa desculpa de que contratou o Kleber Xavier porque não tinha ninguém para contratar. Tinha sim, os caras que não souberam convencer o técnico de vir para cá. E não vamos esquecer que tava fechado com o São Paulo e aquele palhaço daquele ACO, que nem eu falei no começo do vídeo, melou a negociação. Então vamos se mexer aí agora para evitar o pior. Tá? Porque o Santos está cumprindo a cartilha da Série B direitinho. Vamos se mexer aí antes que seja tarde. O Cavaleiro foi anunciado hoje. O Mike avançou. Não tem nada certo ainda, mas avançou a negociação. O Santos atravessou o Grêmio para contratar o Mike. Que bom. Fico feliz. O Mike é bom jogador. Agora, precisa de um técnico novo. Precisa de um técnico novo. Porque, só para encerrar o vídeo, tá? Só para a última coisa que eu vou falar aqui. Por que precisa de um técnico novo? Além de tudo isso que eu falei, que esse cara tá fazendo de ruim, ele não tem critério nenhum. Porque o Zé Ivaldo não foi nem relacionado para esse jogo. O Zé Ivaldo não foi relacionado. Aí antes do jogo de ontem ele fala: não, porque o Bom Tempo ele joga ou de meia ou de ponta. Ele falou isso antes do jogo. Foi ele que falou. Aí,
Ele botou o Bom Tempo ontem de volante, no lugar do Zé Rafael. Ou seja, tá sendo incoerente com o que ele mesmo falou. Aí, não relacionou o Zaivaldo, e o Zaivaldo foi titular contra o Mirassol. Sabe? O, o Tiquinho virou terceira opção no banco. O Tiquinho tá numa má fase, tá? Eu acho que poderia ter vendido quando chegou proposta por ele. Poderia. Poderia ter se livrado, porque o Tiquinho realmente não tá numa má fase. Mas o Tiquinho foi contratado para ser titular. E ele não pode virar, de repente, a terceira opção. E ele botar o Luca Meirelles ontem, que até entrou bem, mas é um moleque de 17 anos. Ele não pode botar o Luca Meirelles nessa fogueira. Quando o time toma de 2-0, ele põe Juninho e Luca Meirelles. E não põe o Tiquinho pra jogar. Os dois moleques entraram bem. Mas vocês veem a falta de critério que ele tem? Não dá, gente. Não dá, sabe? O... É por isso que tem que mudar o treinador. É por isso que tem que mudar o treinador. Porque não tem critério, substitui mal e o time não tá jogando nada. Esse time tem capacidade para jogar mais, tá? E a gente precisa fazer uma coisa urgente, senão o pior vai acontecer, tá? Tamo junto, fique com Deus e se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, tá? Um abraço.